dia, nono ano. Como é que vocês estão nessa manhã de segunda-feira? Espero que estejam bem, tenham passado aí um ótimo final de semana, tenham aproveitado, descansado bastante depois de uma semana de avaliações. Semana passada nós fizemos avaliações de todas as disciplinas, foram as primeiras atividades avaliativas do quarto bimestre. As nossas próximas atividades elas vão acontecer no dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro, onde o dia 30 de novembro é numa segunda-feira e 4 de dezembro uma sexta-feira. Depois disso, na outra semana, vai ser uma semana de atividades de recuperação. Então, os alunos que alcançarem a nota a partir dessas últimas atividades avaliativas, eles já entram de férias. Entretanto, pessoal, hoje nós damos início também a um projeto interdisciplinar entre os professores, né? Chamar um projeto de autoestima. Nós já havíamos comentado com vocês, é um projeto onde vocês poderão fazer podcasts, né? Falando aí sobre como foi superar 2020, vencendo os medos, a ansiedade, a preocupação, né? Os medos. E aí, pessoal, esse projeto ele é voluntário, é facultativo, não é obrigatório, mas os alunos que participarem desse projeto, que realizarem as atividades que forem propostas, eles vão estar isentos de fazerem as últimas atividades avaliativas. Ou seja, os alunos que entregarem para a gente o trabalho do podcast, eles não vão precisar fazer as atividades da última semana, né, de avaliação. E aí eles vão ser avaliados pelos trabalhos que eles entregarem então. E isso para todas as disciplinas, tá? Para literatura, redação, gramática, ciências, história, artes, OPE, geografia, informática, tá? Matemática, química, física, tá? Biologia, ou seja, todas as disciplinas aí, já que é uma atividade interdisciplinar. E vocês podem procurar qualquer um dos professores que eles se voluntariaram para orientar vocês, tá? Então vocês podem buscar os professores aí, que vocês têm mais afinidades, podem me procurar, tá bom? Eu estou disponível então para ajudar vocês, né, na construção desse podcast. O Gleidson, ele vai estar com uma atividade também de informática para vocês, para poder trabalhar com vocês essa questão do podcast, tá? Então, qualquer coisa, podem mesmo nos procurar, beleza? Pessoal, vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Nós estamos indo para o nosso último capítulo desse ano, né, que é o capítulo 8 do módulo 4, onde nós vamos falar um pouquinho sobre consumo e consumismo, né? Nós vimos falando sobre a globalização, como a globalização ela facilitou o fluxo de capital, de pessoas, de mercadorias, e nós nunca compramos hoje como nós, né, antes como nós compramos hoje. Hoje o número, o fluxo de mercadorias que nós importamos, que nós compramos, que nós vendemos, que nós trocamos, é muito maior, é muito superior ao do passado. Isso reflete também uma mudança da nossa cultura. Nos tornamos, pessoal, capitalistas, consumistas, né? E às vezes até de forma exagerada. Então hoje o que nós veremos um pouco é sobre as origens desse consumismo, a importância. Deixa eu projetar aqui para vocês, né, o PowerPoint que eu organizei. Vou me colocar aqui no cantinho. Aliás, deixa eu me colocar nesse outro canto, que eu vou atrapalhar menos. Pessoal, então vamos lá. Sociedade de consumo e meio ambiente global, né? Primeiro, pessoal, é importante ver por que nós consumimos, de onde nós consumimos e o que nós consumimos. Nós consumimos, pessoal, por causa de estratégias de marketing, né? Ou seja, são ideias pensadas por empresas que querem vender os seus produtos. Então eles fazem esses produtos parecerem muito atrativos. Eles criam em nós a necessidade por aquele produto. Então quando você assiste um comercial, se você reparar, em todo tempo nesse comercial é tentado criar em você
uma expectativa em você, uma necessidade por ter aquele produto. Essas são estratégias de marketing, né? Tem pessoas que pensam sobre isso para fazer outras pessoas comprarem aquele produto. Então, o marketing é esse conjunto de ações, de estratégias de publicidade que sempre estão vinculadas a uma mídia, seja a rádio, a televisão, aos jornais, as revistas. E o objetivo é divulgar, né, alguns produtos, despertando nas pessoas o desejo de comprá-los, tá bom? E aí, pessoal, uma outra estratégia que facilita muito o consumo, e é uma estratégia até recente, é a tal da linha de crédito, né? Antigamente, não é da época de vocês, mas com certeza dos pais de vocês podem perguntar isso para eles. Antes era difícil comprar uma televisão, comprar uma geladeira, né? As pessoas tinham muita dificuldade de comprar um carro, porque eram produtos muito caros, né, para você comprar à vista. Então as empresas elas criaram um crediário próprio, né? Casas Bahia, enfim, Novo Mundo, onde a pessoa ia lá e ela comprava o produto e ela ia pagando um carnê, né? E ela ia pagando aquilo mês a mês. Ou seja, é criada uma linha de crédito. Isso facilitou que as pessoas pudessem adquirir esses produtos. Hoje nós temos, né, a questão do cartão de crédito, que parcela aí para nós em 2, em 3, em 12 vezes, né? Então tudo isso facilita o consumo, facilita a nossa compra, né? Então percebam que a cada vez o sistema capitalista ele cria estratégias, né, para nos atrair ao consumo e para facilitar o nosso consumo. Então cada vez mais nós temos aí facilidades então para sermos mais consumistas, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, estou atrapalhando aqui também. Vou diminuir isso aqui para ficar bem pequenininho. Pronto. Pessoal, outra coisa importante aqui é sobre o consumo como padrão comportamental, né? Hoje, pessoal, as pessoas que consomem, elas são vistas como pessoas bem-sucedidas. E as pessoas que não compram, elas são vistas de forma estranha, né? Imagine se eu usasse um celular, sei lá, de 15 anos atrás. Vocês iam olhar para mim e falar, nossa, né, o professor ali está precisando de um celular novo. Ou se eu andasse com um fusquinha, né? As pessoas acham, pessoal, que nós somos pelo que nós temos, né? Vocês sabem bem disso, vocês são bastante críticos, e as pessoas dão valor pelo que nós temos. E nem sempre o que nós temos é o reflexo de quem somos ou o que nós podemos ter. Às vezes eu posso comprar um celular novo, mas eu não compro porque eu não preciso. O meu atende as coisas que eu faço. O meu tem lá o WhatsApp, tem um Facebook, eu consigo entrar nas minhas redes sociais, eu faço ligação. Então por que eu vou comprar um celular de última geração agora? Por que eu vou trocar o meu celular de ano em ano? Né? Só para mostrar para as pessoas que eu posso? Isso não diz com do que eu sou ou quem eu sou. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com os padrões comportamentais de consumo. Né? E isso vem principalmente de uma indústria cultural, passada para nós pelos filmes, pelas novelas, pelos seriados, pelas propagandas, como nós já vimos, a questão das mídias. Um belo exemplo disso é a moda. Né? Por que a moda muda sempre? A moda muda, né, para nos colocar, por exemplo, sempre comprando mais, comprando um novo. Né? E alguns especialistas até dizem que a moda ela tem um ciclo. Né? A moda ela volta, depende de 10 anos, mais ou menos, de 10 a 15 anos, aquilo que era passado volta de novo à moda. Mas por quê, pessoal? Porque as pessoas já trocaram o guarda-roupa. Então agora elas vão ter que trocar de novo. Né? E assim sucessivamente. Então esse é algo perigoso. Tá? Deixa eu só ligar meu computador aqui, senão ele vai desligar.
Então nós temos que tomar muito cuidado. Nos Estados Unidos surgiu o American Way of Life, né, que seria o estilo de vida, né, o modo de vida americano, que era aquele padrãozinho, né, o padrãozinho comportamental da família perfeitinha de margarina, papai, mamãe, heterossexuais, né, com um casalzinho, ou seja, menino, uma menina e um cachorrinho. Quantas famílias hoje são assim, né? Quantas pessoas nós conhecemos que são criadas só pela mãe, só pelo pai, que são criados com os avós, né? Que não correspondem a esse padrão comportamental da famíliazinha perfeita. E ainda assim são famílias, e ainda assim são perfeitos. Né? Mas é a ideia do consumo, de morando em condomínios, né? aquela ideia mesmo do American Way of Life, né? Desse padrão comportamental consumista dos Estados Unidos. Bom, pessoal, só que todo esse padrão, todo esse consumo, ele gera uma crise, né, no sistema capitalista, na questão do consumo mesmo, do modelo consumista, porque ele não é sustentável, pessoal, né, porque ele é linear. Enquanto nós falamos de um sistema que é linear, que explora, né, que extrai da natureza, que produz e depois descarta. Quando os recursos naturais, eles não são lineares, eles não são infinitos. Então você ter um sistema que é linear dentro de um planeta que é finito, isso é extremamente problemático, porque chegaremos a um período e um momento em que os nossos recursos naturais, eles vão findar, né? Eles vão chegar ao fim. Então, o nosso modelo de consumo, ele precisa ser repensado. E daí nós temos, então, a ideia dos modelos de consumo sustentável, né? É exatamente em oposição, em contrapartida ao consumo excessivo, né? Descomedido dos recursos naturais, que são incompatíveis, né? Como nós já vimos aqui. Aqui eu coloquei duas imagens para vocês primeiro sobre a extração de madeira, né? Milhares de troncos aí sendo extraídos da floresta amazônica e transportados pelo rio. E na imagem de baixo aqui há um vazamento de petróleo contaminando aí águas marinhas, né? Esse vazamento aconteceu na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. E ele é mais frequente, pessoal, do que nós imaginamos, tá bom? Bom, vamos lá, vamos seguir. Pessoal, e como eu disse, a natureza, então, ela é esgotável, tá? E aí traz pra gente dois problemas. O primeiro é que a expansão da sociedade de consumo, ela acaba ocasionando problemas ambientais, como o próprio esgotamento de recursos naturais, né? Nós aprendemos lá desde o 6º ano que existem os recursos renováveis e os não renováveis. Os renováveis como o sol, como o vento, como a energia solar, né? E os não renováveis como, por exemplo, os combustíveis fósseis. E hoje, pessoal, sabe quais são os recursos mais consumidos no mundo como fonte de energia? Os combustíveis fósseis. O petróleo, a gasolina, o óleo diesel. Eles são os mais poluentes, né, do meio ambiente, são os que mais poluem e, pessoal, são esgotáveis. Eles são recursos não renováveis. A natureza não consegue renová-los porque ela demora milhares de anos para produzi-los, enquanto nós exploramos a uma velocidade, a um ritmo muito maior. Isso, pessoal, é o que eu disse, de nós termos um sistema linear dentro de um planeta que ele é finito em recursos naturais. Um outro problema, pessoal, é característico do atual modelo de desenvolvimento, que é inadequado, que é a questão do lixo, que é essa de explorar, produzir, né, consumir e depois descartar. E às vezes nós descartamos aquilo que ainda serve. Foi o que eu disse na questão do celular. Às vezes eu tenho um celular que ainda serve, mas eu compro um outro modelo e aí aquele que servia vira lixo, vira descarte, antes do tempo que ele precisaria ser descartado. E aí isso alimenta a indústria do consumo. Vocês entendem? Alimenta, pessoal, a produção de lixo no mundo.
tá? E aí, pessoal, aqui nós temos a duração de alguns recursos naturais, né? Algumas projeções aí até 2010. Nessas projeções, a exploração de ouro, por exemplo, termina em 30 anos. A de prata em 30, tá vendo? A óleo de petróleo. Petróleo nós temos aí mais ou menos aí 70 anos ainda de exploração de petróleo para que o petróleo do mundo acabe. Ou seja, chegue ao final. As florestas, pessoal, a expectativa delas aí é de menos de 200 anos. Se nós continuarmos com o mesmo nível de exploração. Ou seja, pessoal, falava isso com o sexto ano agora pela manhã, né? Nós estamos chegando a um momento de colapso global. Eu até exagerava dizendo que o apocalipse já chegou. Nós já trouxemos causas, né? Consequências para o meio ambiente que é irreversível. Nós já causamos um desequilíbrio ambiental. O que nós podemos fazer é minimizar a partir de mudanças de agora. Daqui a alguns anos, não será mais possível reverter os quadros de transformações que nós já causamos no meio ambiente, como é o caso do aquecimento global, né? Então, é algo para se pensar. Pessoal, degradação ambiental e mudanças ecológicas. Então, esses problemas ambientais, eles associam-se ao quê? A um comportamento predativo da sociedade de consumo, ou seja, explora os recursos naturais, há uma dependência econômica dos países subdesenvolvidos. Então, por serem países mais pobres, mais atrasados, eles acabam vendendo seus recursos naturais para países mais desenvolvidos, ou seja, eles acabam destruindo as suas riquezas naturais, né, em detrimento do capitalismo. Tá? É o que acontece com o Brasil, por exemplo. Se vocês observarem o discurso dos nossos políticos, nós precisamos desmatar para desenvolver, porque os Estados Unidos fizeram isso. Tá, ou a Europa fez isso. Só que e quando tudo isso acabar? E quando nós desmatarmos, explorarmos tudo? Né? Como nós vamos gerar mais renda? Então, essas preocupações, elas são algo importantes, são algumas questões que nós temos que pensar desde agora, tá? E os países desenvolvidos, pessoal, eles também são responsáveis pela maior parte de descarte industrial, de lixo, tá? Do mundo. Esse mapa revela as poluições e os problemas ambientais no mundo. E nós podemos ver, pessoal, que todos, né, os continentes sofrem problemas ambientais aí. Ou seja, ele não é exclusivo dos países desenvolvidos e nem subdesenvolvidos. Os problemas ambientais, eles estão tanto nos países desenvolvidos quanto nos países subdesenvolvidos. Aliás, eu diria que de forma muito mais concentrada, principalmente nos países subdesenvolvidos, porque são esses países que ainda possuem parte de seus recursos naturais preservados e são hoje os mais explorados por esse capitalismo de transnacionais que explora os recursos naturais desses países. Por que muitas empresas internacionais estão no Brasil, explorando, claro, os nossos recursos naturais, a nossa mão de obra, que é mais barata, né? Nós já falamos sobre isso como empresas como a Nike, né? Como grandes empresas aí que não possuem indústrias nos Estados Unidos, mas possuem indústrias em países subdesenvolvidos. O que atrai essas indústrias para países subdesenvolvidos? Mão de obra mais barata, a proximidade com a matéria-prima, leis ambientais, pessoal, que são muito mais brandas, né? Ou seja, leis ambientais que acabam permitindo, né, a degradação ambiental. Isso faz com que essas empresas sejam atraídas. E aí, pessoal, a gente vê que essa sociedade tradicional, ela acaba ameaçando, então, o próprio meio ambiente, tá? E aí nós temos tendo aí uma série de riscos, né? E não só de riscos ambientais, mas até mesmo culturais. Porque, como eu disse, muda-se
né? A gente muda as paisagens, nós mudamos a forma de pensar, nós mudamos também a nossa forma de viver, né? Como eu disse, é um padrão comportamental, ou seja, vira cultura, né? E isso vai acabando nos prejudicando o nosso futuro, né? Nós já falamos sobre isso quando nós falamos sobre a padronização da cultura, aquela ideia da aldeia global, que tem seus pontos positivos, mas também tem os seus pontos negativos. E entre os pontos negativos está esse, né, da perda, inclusive linguística, cultural, que nós podemos sofrer, tá? Pessoal, aqui é algo importante. Então, de um lado, nós temos os problemas ambientais e do outro lado, nós temos a consciência ecológica, ou seja, pessoas que têm se preocupado com todas essas questões e com o futuro do nosso planeta e das próximas gerações. Hoje já se fala um pouco sobre o desenvolvimento sustentável, ou seja, explorar, mas explorar de forma consciente. Explorar ainda preservando para que haja também esses recursos para as gerações futuras, né? Nos problemas ambientais, do lado dos problemas ambientais, nós temos o consumo excessivo e a exploração predatória, né? Ou seja, exagerada dos recursos naturais. Do lado da consciência ecológica, nós temos aquelas pessoas que são favoráveis à proteção do meio ambiente, algumas ONGs, alguns grupos ambientalistas, né? Que são mais conservadores e pensam então o meio ambiente como um sistema necessário para a nossa própria sobrevivência, né? Então a gente percebe aí que há esses dois grupos, né? E aí, pessoal, a gente sabe que a ONU ela tem feito discussões, né, sobre aquecimento global. A primeira discussão, pessoal, foi feita no Brasil, né? Foi a Rio 92. Agora a gente já tem a Rio mais 20. Foi uma reunião onde os países acabaram assinando um tratado para diminuírem a poluição da atmosfera, o que não aconteceu, né? A gente sabe que muitos países não cumprem esse tratado, continuam poluindo. Então, a ECO 92, apesar de ser um marco na história da proteção ambiental, ela foi uma reunião que acabou não dando muitos frutos, né? E aí a gente tem outras reuniões, outros tratados, como a de Estocolmo, como a Rio mais 20, que aconteceu em 2012, né? Mais recente. Então, todos esses tratados, eles falam sobre a união dos países para que haja uma proteção aí do meio ambiente, né? E aí, pessoal, existem diversas visões de conservação, né? O preservacionismo, ou seja, de que nós precisamos preservar, extinguir, né, a exploração. Nós temos ideias do conservacionismo, ou seja, que nós precisamos usar a natureza, ou seja, nós podemos explorar, mas nós podemos explorar de forma consciente. Nós temos o ecodesenvolvimentismo, que propõe a exploração dos recursos naturais de modo coerente e consciente. Por exemplo, a Faber-Castell. Você vai ver lá que os lápis da Faber-Castell, ela vem de um reflorestamento próprio, ou seja, eles plantam as árvores que depois vão ser desmatadas para virar lá os lápis de cor, né? Isso fala do ecodesenvolvimentismo, uma exploração, mas de forma consciente. E o ecocapitalismo, né? Que sustenta a ideia de que os problemas ambientais não são tão alarmantes a ponto de colocar em risco a vida humana. São aqueles que dizem assim, calma pessoal, vocês estão exagerando, deixa a coisa acontecer, ainda não é problema nosso, né? Problema do pessoal lá da frente, problema do pessoal do futuro, né? Ou seja, é a valorização do capital, beleza? Pessoal, depois eu vou disponibilizar, isso aqui são algumas políticas ambientais no Brasil, tá? E depois eu apresento para vocês todo esse material. Pessoal, o capítulo que nós estamos trabalhando é o capítulo 8 de vocês. É esse capítulo que fala sobre
o desenvolvimento os desafios para o meio ambiente melhor, tá? É o nosso capítulo 8. É o capítulo que vai falar então sobre a sociedade de consumo, sobre o consumismo, né? O que nós discutimos aqui já nessa aula. Nós vamos ver um pouquinho sobre consumo e meio ambiente, a produção do consumo desigual, enfim, tudo que eu falei aqui agora. Eu queria passar para vocês, pessoal, é o homework. Acharam que não ia ter homework, né? Mas tem. Pessoal, a atividade homework de vocês é o para fazer agora, tá? Então, página 45, número 1 e número 2, tá bom? Então, vocês vão fazer a número 1 aí no livro. A número 2, vocês precisam fazer no caderno. Então, vão tirar a foto do caderno também e postar lá para mim. Pessoal, a página 46, não precisa fazer a número 1, tá bom? Não precisa fazer a número 1. Vocês vão fazer, então, a número 2, a número 4, tá? Então, é isso. É a página 45, número 1 e 2, e a página 46, número 2, 3 e 4, tá? Vocês vão fazer essas duas páginas e postar para mim lá no Google Classroom. Pessoal, e vale aquela dica de sempre. A atividade do dia, façam no dia. Não deixem para fazer depois, beleza? Pessoal, e assim que vocês fizerem, façam a postagem para mim lá no Google Classroom. E atenção, hein? O nosso calendário de lives, ele mudou, ele se alterou. Então, a nossa próxima live de geografia é na quarta-feira e não mais às sextas-feiras. Então, eu entro para falar com vocês na quarta, junto com a professora Iris. Então, na quarta-feira, vocês terão a aula de História e de Geografia, tá bom? Então, essa atividade precisa ser feita antes de quarta-feira da nossa live, que é quando eu vou fazer a correção dessas atividades, tá? Então, faça a atividade, poste lá no Google Classroom e qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo meu WhatsApp ou pelas minhas redes sociais, tá bom? Ou pela escola, tá? Já que eu estou na escola todos os dias. Pessoal, eu estou à disposição. No mais, tenha uma ótima manhã, uma ótima semana aí e até o nosso próximo encontro, que é na quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Nas aulas anteriores a gente falou um pouquinho sobre o quadro político do Brasil no pós-ditadura militar. Depois desse período, a redemocratização do Brasil e como se deu a política nesse novo sistema de redemocratização. Nesta aula agora a gente vai falar um pouquinho do panorama social brasileiro. Assim como nós vimos o político na aula passada, nesse agora a gente vai ver alguns aspectos da sociedade brasileira. O primeiro deles diz respeito ao trabalho. A sociedade brasileira, ela obteve várias conquistas durante esse período de redemocratização. E ao longo desses anos, tem conseguido implantar algumas mudanças positivas no campo da cidadania, dos direitos civis. Porém, as coisas estão melhorando, mas não quer dizer que estão melhores. Por exemplo, a gente tem algumas questões específicas no quesito trabalho. Um desses quesitos é a questão da mulher dentro dessa sociedade, dentro desse trabalho feito pelos brasileiros. Então, no Brasil, a crescente participação da mulher no mercado de trabalho é bastante notório. E o aumento ele tem uma importância significativa na economia brasileira. Essa mudança ela é progressiva e ela é de responsabilidade. Eu não digo nem responsabilidade, mas a mulher se enquadra nesse novo século em uma posição um tanto quanto diferente,
Porque a mulher, ela começa, algumas mulheres, né, começam a assumir aí o sustento da sua família. E com isso, elas vão se destacando em alguns setores profissionais que antes elas não exerciam. No começo do no século passado, por exemplo, as mulheres estavam restritas ao trabalho no que se refere a cuidados. É, por exemplo, enfermagem, na questão da educação também, como professoras, as mulheres elas se enquadravam mais nesse tipo de trabalho de cuidado. Porém, neste século, no século XX, as mulheres, século XXI, as mulheres estão começando. No século XX elas já começaram a progredir para outras áreas e no século XXI elas até se destacam. Algumas funções elas são exercidas por mulheres, porém, ainda com todo esse avanço no quesito de número de mulheres trabalhando, a gente ainda encontra uma defasagem um tanto quanto considerável quando a gente compara o trabalho da mulher no sentido de remuneração com o do homem. As mulheres brasileiras, elas recebem uma média de 70% de um salário inferior ao que ganha um homem. É lógico que não é em todos os setores, em alguns setores. E elas ganham esse valor de 70%, mas elas executam as mesmas tarefas ocupadas por homens. E também as condições de trabalho, a hierarquia nas instituições ainda desfavorece a mulher em relação aos seus colegas de sexo masculino. Os cargos de chefia ainda são exercidos, na maioria das vezes, na maioria dos setores, por homens, mesmo em profissões ditas como historicamente femininas, por exemplo. A ocupação socialmente associada à mulher, ela deriva daquele histórico, como eu falei, da mulher que cuida, da mulher cuidadora. Então, por isso, tem esse status social e essa remuneração mais baixa. Porém, a mulher a cada ano vem se destacando e mostrando que não é bem assim. Um outro fator que é para se pensar quando se pensa no trabalho da mulher é a conservação de um quadro um tanto quanto desfavorável, desigual e eu diria até desleal com a mulher, que envolve aí um aspecto histórico, um aspecto cultural, onde as mulheres continuam sendo as principais responsáveis pelas atividades, pelas tarefas domésticas e pelo cuidado com os filhos, e todo o trabalho que demanda aí essa responsabilidade familiar. Então, a mulher acaba acumulando papel. Mesmo ela estando inserida com sucesso no mercado de trabalho, ela ainda tem que tentar conciliar a sua vida profissional e as atividades dessa vida pessoal, dessa vida de mulher, onde a sociedade insiste que a mulher tem aí, então, uma dupla jornada, às vezes até tripla jornada quando se tem filhos pequenos. E ao homem não é. A sociedade não ocupa o homem dessa posição de estar também ajudando no cuidado dos filhos e no cuidado, inclusive, da casa. Essa questão da dupla jornada feminina, ela está ligada não só na sobrecarga da mulher, mas também chega num problema assim de rejeição no mercado de trabalho, porque geralmente coloca-se na balança essa questão da responsabilidade feminina com os filhos e a responsabilidade que ela teria com o trabalho, mostrando que a mulher talvez seria insuficiente por não conseguir conciliar cargo e responsabilidade familiar. Enfim, isso vem mudando, é claro,
mas para mudar definitivamente ainda são necessárias algumas maturidades, algumas considerações que a sociedade tem que ir se fazendo e se perguntando. Uma outra questão é o trabalho infantil. Infelizmente, o trabalho infantil ainda é uma realidade no Brasil. Pode não ser uma realidade para vocês, para mim não é uma realidade, mas nós temos algumas regiões, principalmente do Nordeste, Norte, Nordeste, onde o trabalho infantil ele é explorado sim. Muitas crianças elas são obrigadas a trabalhar para completar a renda familiar ou algumas vezes eles são as crianças são as pessoas que conseguem aí essa renda familiar. Algumas são empregadas, na maioria das vezes, no setor agrícola e em alguns serviços domésticos e trabalham por baixíssimas remunerações. Muitas vezes, muitos desses lugares são insalubres e sem proteção. E o que acarreta aí um desafio, inclusive, para o desenvolvimento saudável dessas crianças. O trabalho infantil, quando a gente fala em trabalho infantil, a gente não está falando no trabalho infantil no sentido de ajuda nos negócios da família, por exemplo, ou nos trabalhos domésticos. Não é esse tipo de trabalho quando a gente fala do trabalho infantil. Mas nós estamos falando da exploração da força de trabalho infantil, da exploração da criança, que geralmente conta aí como uma vulnerabilidade social. E onde coloca-se a criança numa situação de risco. Então, é esse modo de trabalho que é condenado, é esse tipo de trabalho infantil que é condenado. O trabalho infantil, ele não é algo assim novo na sociedade, nas histórias da humanidade, por exemplo. Porque na antiguidade existiam algumas sociedades que eram escravocratas. E nessas sociedades as crianças trabalhavam. Quando elas eram capturadas, presas de guerra, por exemplo, essas crianças elas trabalhavam. Na Idade Média, o trabalho infantil ele era um modo de complementação também da maioria da renda da maioria das famílias que viviam em extrema pobreza. E essa prática ela foi comum até o início do século XX. A partir do século XX é que começa a ser questionada essa questão do trabalho infantil, principalmente em relação à educação e aos direitos da criança e do adolescente. Um outro quesito que a gente tem é a questão do desemprego, que aumenta consideravelmente no Brasil a cada ano. Nesse período de pandemia, por exemplo, os índices de desemprego no Brasil eles estão elevadíssimos. Fato esse porque o comércio fechou as portas devido à pandemia e mesmo com o retorno do comércio, algumas pessoas não conseguiram retornar ao mercado de trabalho. Então, apesar do crescimento econômico alcançado nos últimos anos, os níveis de desemprego eles continuam ainda bastante altos. Vários fatores são apontados aí para explicar essa situação, como, por exemplo, os elevados juros que prejudicam novos empreendimentos que são geradores de emprego. Muitos encargos trabalhistas na contratação de funcionários dificulta essa aquisição de funcionários por parte das pequenas empresas, além da substituição da mão de obra humana pela mão de obra automatizada, que é um problema também para o desemprego.
uma parcela considerável de desempregados, eles têm migrado para o trabalho informal. O que é o trabalho informal? É o trabalho sem registro, sem carteira assinada, sem garantias trabalhistas. E esses informais dificultam um pouquinho, inclusive, um senso de como realmente está essa questão do desemprego no Brasil. Uma outra questão social bastante falada é a questão da reforma agrária. A agropecuária brasileira ela tem tido um grande crescimento nas últimas décadas. E o Brasil se tornou um dos líderes mundiais nesse setor. E esse crescimento, no entanto, ele beneficiou principalmente os grandes proprietários e os grandes exportadores. A maioria da parte dessas terras permanece nas mãos dos latifundiários. Principalmente os pequenos agricultores, eles são desfavorecidos. Então, essa desigualdade social, não é nem desigualdade, essa desigualdade na distribuição da terra brasileira é um ponto de conflito e causa muitas tensões aí nos campos do Brasil. Nas últimas décadas, algumas famílias de agricultores mais pobres, eles não têm nenhuma perspectiva de trabalhar no campo, trabalhar nas suas terras. E isso faz com que eles migrem para as cidades, buscando aí uma melhor condição de vida, o que a gente chama de êxodo rural. Porém, muitos desses imigrantes, eles acabam não encontrando empregos nas cidades e passam a viver numa situação de precariedade, sem muitas vezes acesso à educação, acesso à saúde, acesso a um saneamento o mais básico possível, às vezes eles não conseguem. Com isso, a gente tem aí, com esse êxodo, a gente tem o crescimento das cidades e em cidades superlotadas trazem alguns conflitos. Atualmente no Brasil, mais de 80% da população vive nas cidades. E as pessoas são atraídas para a cidade principalmente pela oportunidade de emprego, alguns no trabalho público, lazer, educação, enfim, várias áreas. E encontram aí na área urbana uma possibilidade de sair de ter o seu anseio social resolvido. E isso contribui para o crescimento desordenado das cidades, que não tem, né, infraestrutura necessária para abrigar essa quantidade de pessoas. Com isso, nós temos as formações das favelas, das comunidades consideradas marginais, as sociedades marginalizadas. E a formação de uma favela, ela é uma dessas consequências diretas do crescimento urbano sem o planejamento. São construções de forma irregular, muitas vezes em áreas de risco, que desfavorecem inclusive o crescimento da própria cidade, aonde elas estão, né? Essa desigualdade social, ela tem dois principais problemas que envolvem a desigualdade social no Brasil, que hoje é uma má distribuição da renda, e a dificuldade de acesso à educação pelas comunidades mais pobres. Apesar do crescimento econômico e da diminuição do número de pessoas que vivem aí abaixo da linha de pobreza, a desigualdade social ainda são profundas em algumas camadas do país. Com isso, algumas organizações elas se juntam para poder atenuar aí essa realidade que é bastante desfavorável para alguns brasileiros.
A desigualdade social é um mal que afeta não só o Brasil, mas ela afeta o mundo todo. Em especial, alguns países que estão aí no seu período de desenvolvimento. Essa desigualdade, ela pode ser medida pela faixa de renda, em que são consideradas a média das pessoas que têm uma aquisição maior e são comparadas com as pessoas que têm uma aquisição menor, são mais pobres. Também são utilizados alguns dados para esse cálculo da desigualdade, como o IDH, a escolarização, o acesso à cultura e o acesso a serviços básicos, como a saúde, segurança e o saneamento. A renda por si só não garante que o dado de desigualdade seja plenamente verificado. Porque a qualidade de vida, ela pode, em alguns casos, não depender unicamente da renda da família. Mas, no geral, a qualidade de vida e renda, elas caminham juntas. E, por isso, existe esse índice, essa fórmula que permite essa classificação de desigualdade social. Então, é isso, galera. Vamos ficar dessa parte da desigualdade social. Na próxima aula, a gente vai ver sobre a sociedade tecnológica. Então, vamos refazer aí esse caminho. Nós vimos a sociedade brasileira no sentido político. Agora a gente está vendo a sociedade brasileira nessas questões sociais da população brasileira. Próxima aula a gente vai ver sobre a tecnologia, como que é a tecnologia no Brasil, principalmente nas questões industriais, essa tecnologia que é utilizada na indústria. E próxima aula a gente vai ver sobre isso. Para a gente finalizar essa aula passada eu não passei atividade, para essa aula nós temos aí a página 36. São só 3 exercícios na página 36, onde vocês vão resolver essas 3 questõezinhas, tirar uma foto e postar no Classroom de vocês. Vai estar lá um tópico no Classroom, onde vocês vão postar essa atividade. Galera, não esqueçam de postar. Se precisar de tirar mais de uma foto, não tem problema, pode tirar mais de uma foto. O importante é que eu consiga ler o que vocês responderam, para que eu possa avaliá-los, tá ok? Então, faz a atividade, poste lá e vai dar certo. Nossa próxima aula, a gente tem uma live. Vocês anotem as dúvidas que vocês tenham, né, para a nossa próxima live. E a atividade também vai ser respondida na nossa próxima live. Então, qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Não deixe de anotar as dúvidas de vocês. E eu aguardo vocês no nosso momento, na nossa live. Estou morrendo de saudade de vocês. Nono ano, quando eu penso que ano que vem nós não vamos nos ver, é muito triste. Quando eu penso assim que está acabando o nosso tempo junto, eu espero que o nosso finalzinho de aula, o nosso finalzinho aí de tempo, o tempo que eu tenho com vocês, seja aproveitado da melhor forma possível e que eu tenha realmente contribuído com a formação de vocês. Do fundo do meu coração é o que eu espero. Beijos para vocês e até a nossa próxima aula.